aqui. Bom dia a todos novamente. Como foi o final de semana? Foi bom? Deu para descansar? Bom, então vamos para a nossa videoaula de hoje, da disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação. E temos uma tarefinha para fazer. Nós iniciamos a discussão falando um pouco sobre a ciência, né? Como que nós chegamos até aqui enquanto pesquisadores. O capítulo 1 foi um capítulo bem introdutório, só para começar a fomentar, né, os pensamentos e as discussões de vocês. E aí nós vamos agora realmente entrar, né, de uma forma mais técnica, de uma forma mais focal na disciplina metodologia, ia falar psicologia, né, o hábito, na disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação, tá? E aí, gente, eu deixei 2 textos para vocês, né, 2 textos para que nós pudéssemos iniciar a aula de hoje, discutindo um pouco sobre o que os dois textos trouxeram em termos de entendimento sobre o fazer científico, sobre o fazer metodológico, né? E são textos assim de suma importância, apesar de eles serem bem facilzinhos de entender, eles trazem um conteúdo importante a se pensar e a se discutir, tá? O primeiro texto é o primeiro que vai falar vai introduzir a ideia de ética na pesquisa, porque quando nós fazemos pesquisa, quando pensamos a palavra pesquisa ou pensamos em fazer pesquisa, nós temos que automaticamente pensar em ética. Não dá para fazer pesquisa sem pensar na ética, né? E o que é essa ética? Por onde que essa ética me leva? O que é que nós conseguimos pensar em termos de ética, tá? E para isso vamos ver se o povo para de entrar, 8 horas, eu comecei um pouquinho mais cedo, mas o primeiro texto vai nos falar, esse aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver aqui, quem pediu para entrar, Fernanda, vou começar a iniciar aqui a tela, tá? Jaqueline pedindo para entrar. Tainá. Ótimo. Estão conseguindo ver a tela compartilhada, gente? Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se o povo para de chegar. Já estamos em 24. Deixa eu ver aqui. Roseli. Tá. Conseguem ver o texto, né? Sim. Bom, quando a gente fala de ética, pessoal, eu não sei se isso foi falado já para vocês em algum momento, em alguma disciplina ou na própria disciplina de escrita acadêmica com a professora Regina. Não sei se ela chegou a falar sobre isso com vocês, mas quando a gente fala de ética na pesquisa científica, nós falamos de parâmetros, né, que temos que seguir para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da pesquisa, tá? E daí gente, deixa eu liberar o povo aqui. A grande questão que envolve essa temática é que tipo de pesquisa é importante para encaminhar para um comitê de ética. Antigamente, eu cheguei a falar isso para vocês, as pesquisas elas eram feitas, né,
e não eram submetidas a nenhum tipo de julgamento, a nenhum tipo de análise, a nenhum tipo de comitê de ética. E isso gerou muito problema no mundo acadêmico, isso gerou muito problema para algumas pessoas e para muitas pessoas, né? Então, a partir de um momento da humanidade, a partir de um momento da ciência, a comunidade acadêmica, cadê o texto? A comunidade acadêmica teve que pensar em alguns protocolos a seguir, né? E aí nós temos esse texto que vai introduzir um pouquinho sobre essa questão, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente fala que a tarefa principal, né, da ciência é o quê? É a produção de conhecimento. Só que essa produção de conhecimento, ela não pode ser de qualquer forma. Eu quero fazer uma pesquisa, eu vou pegar ali a Raeli, eu vou pegar ali a Maria, eu vou pegar ali o Francisco e vou convidá-la para participar da minha pesquisa, né? Já comecem a pensar aí nas pesquisas de vocês. Vocês querem fazer uma pesquisa e aí vocês vão chamar fulano, ciclano e beltrano. Olha, fulano, você quer participar da minha pesquisa? Né? Não é assim hoje mais que se faz, somente assim. Muito embora ainda se faça dessa forma, né? Mas o protocolo a se seguir é que nós tenhamos esse cuidado de enviar os nossos projetos de pesquisa. Antes de se tornarem pesquisas em si, nós temos que enviar o nosso projeto de pesquisa para um comitê, né? E esse comitê, naturalmente, eles estão localizados nas universidades, eles estão localizados nas instituições. Então vamos lá, imagina que a Fernanda, ela quer desenvolver a pesquisa dela com o tema dela, né? A educação de crianças com autismo na cidade de Altamira, a partir da perspectiva dos professores da cidade de Altamira. É o tema dela, né? E aí ela vai propor um projeto de pesquisa com todas as etapas e vai cadastrar esse projeto de pesquisa em uma plataforma que nós chamamos essa plataforma de Plataforma Brasil, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Acompanhem aí. Plataforma Brasil. Já ouviram falar na Plataforma Brasil? Já, gente? Eu ouvi falar na hora. Oi? Como é que é? Eu ouvi falar agora. Quando eu estava pesquisando os artigos, eu ouvi falar dessa plataforma aí, viu? Vi que o pessoal entrava nessa plataforma para submeter os artigos ao Conselho de Ética. Isso, vocês estão vendo aqui, ó, ética em pesquisa? Estão vendo aqui onde o cursor tá passando aqui? Ética em pesquisa? Sim. Tá vendo? Sim. Esse comitê aqui, ó, essa sigla CONEP, tá? É Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tá? O CONEP, aqui no Brasil, é o órgão responsável por gerenciar todas as nossas pesquisas, todas as pesquisas que são desenvolvidas, tá? Muito importante, pesquisas desenvolvidas com seres humanos, gente, ou animais, tá? Animais infra-humanos, tá? Se você quer fazer uma pesquisa com essa caneta aqui, você não precisa mandar seu projeto de pesquisa para o CONEP, tá bom? Mas se você quiser fazer com o meu cachorrinho, você tem que enviar para o CONEP. Se você quer fazer com as crianças de Altamira, você tem que enviar para o CONEP e aí você esperar, né, o CONEP avaliar todos os seus requisitos para que você possa finalmente receber uma autorização para proceder com a sua pesquisa. Então, quais as pesquisas que devem ser enviadas para a Plataforma Brasil? Devem ser enviadas as pesquisas com seres vivos, tá? E sumariamente as pesquisas com seres humanos, tá? Então, falando de pesquisa, falamos de Plataforma Brasil, falamos de CONEP, falamos de ética, certo? E aí, gente, o que acontece? A Universidade Federal do Pará, ela apresenta um comitê de ética
A Universidade Federal do Ceará, ela apresenta o Comitê de Ética. A plataforma, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela apresenta o Comitê de Ética. Todas as universidades, elas apresentam um órgão interno que são submetidas a esse órgão maior, certo? Entendido? Tá? Então, todas as universidades, elas têm que ter um comitê, elas têm que ter um departamento para onde são enviadas as pesquisas, que lá haverão os pareceristas que irão analisar a tua pesquisa e dizer, não, a pesquisa da Fernanda com as crianças em Altamira e com as crianças com autismo lá de Altamira, ela não vai oferecer risco, ela não vai trazer sacrifícios, ela não vai apresentar prejuízos, então a pesquisa da Fernanda está autorizada, ela pode proceder com a pesquisa dela, tá? Então falar de ética hoje é falar desses protocolos que nós temos que seguir para poder submeter as suas pesquisas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a Universidade Federal de Goiás. Submissão de projetos de pesquisa à Plataforma Brasil. Estão vendo aqui? Eu peguei a UFG, mas a da Federal é bem fácil também, é bem tranquilo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, Plataforma Brasil, submissão e acompanhamento de projetos. Tá? Ó, tá vendo aqui? Conseguem acompanhar? Sim. Muito bem. Sim. Então, olha só. Aqui vocês têm busca de pesquisas aprovadas, cadastrar pesquisa, tem todo um passo a passo onde vocês irão submeter a pesquisa de vocês e para isso vocês precisam fazer um cadastro. Vocês estão vendo aqui o meu pribelar@gmail.com? Tá? pribelar@gmail.com. Então, dever de casa, já mal começou o dia, já vão ter que fazer isso. Todo mundo dessa disciplina vai fazer o cadastro na Plataforma Brasil, tá? Anotaram aí? Tá. Muito bem. Então, vocês vão fazer um cadastro. Tá bem aqui, ó. Cadastre-se. Tá vendo aqui? Viram? Ó, cadastre-se, tá? Então, acabou a disciplina. Vocês vão entrar no site da Plataforma Brasil, ó, plataformabrasil.saude.gov.br, tá? Professora, tem gente querendo entrar na aula. Opa, deixa eu ver quem é. Arlete. Tá? Então, nós temos aqui... Eulália? Cadê a Eulália? Onde é que ela tá, esta moça? Elas pediram para entrar lá no Zap, para a senhora aceitar elas, Carol e Eulália. Ela tem que mandar o cadastro, tá, né? Agora. Cadastro não, pedido. Aqui. Tudo isso. Pronto. Todo mundo aprovado. Bom dia quem tá chegando agora. Então, vamos continuar. Então... Plataforma Brasil, pensou em ética no Brasil, pensou em Plataforma Brasil, tá? Ok? Tem mais alguém aqui pedindo para entrar, gente? Acho que agora não. Tá? E aí, gente, quando a gente fala nessa questão, a gente vai falar que no Brasil é um pouco complicado a gente falar de ética, né? É um pouco complicado a gente falar de protocolos. Por exemplo, vamos pensar vamos pensar não só no Brasil, vamos pensar no mundo. Imagina o quanto que esses laboratórios tiveram que testar as vacinas para o coronavírus, né? Em tempo recorde. Certo? Quantos laboratórios tiveram que desenvolver a sua pesquisa, estão desenvolvendo pesquisas, e essas pesquisas elas estão sendo feitas com quem? Com seres infra-humanos e com seres humanos, tá? Imaginem a grande quantidade de pesquisas e projetos de desenvolvimento de vacina estão sendo encaminhados para os diversos comitês ao redor do mundo, para que esses comitês analisem os riscos, né, e os benefícios que essas vacinas estão
terão que trazer ou não para nós, seres humanos, né? Então, se hoje alguém da sua família já tomou a Coronavac ou a AstraZeneca, imagina que essa vacina, que o projeto dela, o desenvolvimento dela, para chegar lá no bracinho da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, teve que passar por um amplo estudo de ética e de desenvolvimento de ética, né, e dos riscos e da análise de ética para nós chegarmos até aqui, né? Então, quando eu me refiro, gente, tá? Quando eu me refiro de ética na pesquisa, tá? Eu tô me falando da era moderna. Novamente eu repito, há anos atrás, no início da ciência, lá quando a ciência ela deixou de ser filosófica e passou a ser uma ciência moderna, tá? Depois de um determinado período do desenvolvimento dessa ciência moderna, começou a pensar-se em ética na pesquisa. E antes disso não, antes se fazia pesquisa de qualquer forma. Mas hoje não é permitido, porque nós já sabemos que as pesquisas, elas trazem o quê? Elas trazem muitos riscos, né, quando são desenvolvidos sem esse devido controle, tá? Então, para gerações mais recentes, nós falamos de ética em pesquisa e nós devemos trazer isso agora para vocês, tá? Agora para vocês. Por quê? Porque a questão da ética, gente, é uma questão cultural. Ética em pesquisa é uma questão cultural, é uma questão que nós professores que estamos à frente das pesquisas, nós devemos ensinar a vocês a pensar sobre a ética, né? Vocês já tinham pensado sobre isso quando eu falei para vocês que vocês tinham que que vocês tinham que preparar um projeto de pesquisa, pensar num tema? Vocês tinham parado para pensar sobre isso? Digam aí, se sim ou se não. Hein? Não, professora. Vocês não tinham pensado sobre isso, né? Então, hoje, a partir de agora, vocês vão ter que pensar sobre esse importante passo para o desenvolvimento da pesquisa de vocês. Ontem, durante o final de semana, ontem e sábado, alguém fez uma pergunta no grupo sobre, assim, professora, a pesquisa que eu estou vendo é uma pesquisa teórica, e essa pesquisa, ela é uma pesquisa que eu não estou conseguindo ver se ela foi aprovada no comitê de ética. Eu não estou recordando agora quem me perguntou. E aí, a grande questão que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que pesquisas teóricas, elas não são submetidas ao comitê de ética, gente. Elas não são submetidas a um comitê de ética. Por quê? As pesquisas de meta-análise, nós vamos ver isso já já, as pesquisas de revisão sistemática, as pesquisas de meta-análise, as pesquisas de estado da arte, são pesquisas realizadas sobre pesquisas já realizadas que já passaram por um comitê de ética, provavelmente. Tá? Então, as pesquisas teóricas, quem quiser desenvolver a sua pesquisa no âmbito teórico, sem ir para campo, sem ser uma pesquisa empírica, tá? Nós vamos ver também qual é a diferença de pesquisa empírica para pesquisa teórica, já. É essa questão do comitê de ética. Então, pensar em ética na pesquisa é pensar em pesquisas desenvolvidas com seres vivos, sejam eles vegetais ou animais. Nós não podemos fazer também toda a pesquisa com plantas, com vegetais. Nós temos que pensar qual é o impacto da nossa pesquisa sobre esse ser vivo, independente de que espécie for, humano ou não. Então é importante nós pensarmos nessa questão, tá? Mas falar sobre a ética é começar a falar sobre isso dentro das universidades. É começar a despertar isso em vocês agora que vocês estão começando a pensar em ciência, em pesquisa, em TCC,
né? Futuramente no mestrado, depois um doutorado, e aí vai, e vocês não vão mais conseguir pensar em ciência sem pensar em pesquisa, tá? Então, ó, ao embarcar em um trabalho científico, estão vendo aqui? Ao embarcar em um trabalho científico, nós, pesquisadores, assumimos questões éticas e morais simultaneamente, né? É preciso pensar que a ética refere-se primordialmente à utilidade do conteúdo investigado e para quem ele será direcionado, né? Então, se ele é direcionado para humanos, para outros animais que não sejam os humanos, nós humanos, é preciso primordialmente pensar na utilidade dessa pesquisa, tá? Então, qual é a relevância de se pensar na ética de pesquisa? O que é que vocês conseguiram ler aí sobre a ética? Ele começa aqui já o finalzinho do texto dizendo assim, olha, podemos questionar se essa nova cultura de códigos de ética será capaz de substituir a prática anterior. A que prática anterior que ele está referindo aqui no texto? Vocês leram o texto, pessoal? Vocês leram esse texto? A que prática anterior que ele fala aqui? A que ele está se referindo, o autor? Eu destaquei em verde, bem aqui, ó. Podemos questionar se essa nova cultura de códigos de ética será capaz de substituir a prática anterior. A que prática anterior que nós estamos falando? Bom dia. Eu creio que é aquela prática que você não utilizava evidência científica, né? Ou seja, você usava o achismo, né? Mas talvez essa seria essa prática anterior. E hoje, trabalhando a ciência, usa-se mais a ética, né? Usa evidências para você trabalhar a integridade, para você trabalhar a verdade, para você provar o que você está fazendo entre o certo e o errado. Tá, isso também, Francisco, mas seguir os protocolos que hoje existem, que as plataformas, que os comitês de ética colocam como sendo o passo a passo para você conseguir ter autorização para desenvolver a sua pesquisa, tá? Desenvolver a sua pesquisa. Esses protocolos estão dentro do Conselho de Ética, né? Estão dentro do Comitê de Ética, aqui, ó. Na plataforma Brasil, você terá manual, você terá tutorial, você terá lá todos os passo a passos, resoluções e normativas que vocês vão ler para saber do que exatamente nós estamos falando. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eu troquei de senha, deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou ter que trocar. Toda vez eu esqueço a senha. Que eu ia mostrar para vocês. Professor, Depois eu vejo. pergunta. Diga. Bom, assim que a gente submete um trabalho no Conselho de Ética, eles vão anotar o nosso trabalho e, no caso de alguma coisa, eles nos avisam ou a gente já leva alguma punição? Não, eles vão analisar e eles vão enviar para você, para o seu e-mail. Meu Deus, tá tudo alterado aqui. Eles vão enviar para você Eles vão enviar para você o que é um protocolo dizendo tudo que está equivocado, que você precisa alterar para resubmeter novamente o seu projeto, tá? É isso que eles fazem. Eles não cortam logo de primeira um projeto de pesquisa, não, tá? Sim, tá bom. Eu não tô conseguindo entrar, gente, Eles são tão restritos aqui que se tu colocares e passar um tempo sem entrar, e já tem um tempo que eu não entro, eu vou
ter que novamente ver, depois eu vejo isso. Mas vocês viram que é aqui, ó. Plataforma Brasil. Vou voltar novamente na... Aqui. Aqui. Novamente, vocês vão fazer um cadastro. Vocês, na verdade, que não fizeram cadastro ainda, vocês vão entrar e vão seguir o passo a passo para concluir o cadastro de vocês, tá? Ok? Vamos continuar aqui para não perder o foco. Aqui no final desse texto, gente, ele vai citar uma outra questão, bem aqui, ó, que é já tema do outro texto, que é sobre a questão do plágio. Bem aqui, ó. O plágio é uma questão de ética. O que é o plágio, pessoal? O que é o plágio? Copiar as ideias dos outros. Copiar as ideias, copiar as palavras, copiar o trabalho. Oi? O quê? Tá falando? Alguém falou? Não, ninguém falou nada. Então, a questão do plágio é uma problemática trazida no texto 2 que eu enviei para vocês. Esse aqui, ó. O plágio acadêmico como um problema ético, jurídico e pedagógico. Vamos lá. O plágio, gente, ele tem sido um grande problema dentro do nosso meio acadêmico. Muito problema. Eu já participei de banca onde o aluno apresentou e encaminhou o trabalho para a banca, né, para nós avaliarmos. E aí hoje nós temos vários softwares que conseguem identificar se aquele trabalho ele é um trabalho original ou se ele é um trabalho plagiado, tá? Quando nós identificamos que o trabalho acadêmico é um trabalho plagiado, ou seja, vamos imaginar que a Fernanda se apropriou do trabalho do Francisco e apresentou esse trabalho, que o Francisco teve todo o cuidado ético, que o Francisco teve toda a preocupação de sentar, pesquisar, escrever com as próprias concepções, pegando autores, referenciando autores. E a Fernanda simplesmente ficou com preguiça de escrever, né, de pensar, foi lá e pegou o trabalho do Francisco e encaminhou como se fosse seu. Isso é plágio. Isso é plágio acadêmico, tá? Então, gente, alguns casos de plágio envolvendo pessoas públicas têm sido noticiadamente referências pela imprensa. Recentemente nós tivemos o ministro da Cultura, o ministro da Educação, eu acho que foi ano passado, né? Depois que o primeiro ministro da Educação saiu e entrou o segundo, ele foi acusado de plágio. Vocês estão lembrando disso? Ele foi acusado de ter o quê? Copiado uma parte da sua tese de doutorado, tá? Olha o nível, doutorado. Ele foi acusado de ter a sua tese de doutorado plagiada, ou seja, ele pegou as ideias de alguém e apresentou como se fosse sua. Diga. A senhora tá me ouvindo direito? Tô. Acho que tá ruim. Tô. Eu tenho uma dúvida quanto ao plágio. Sim. Porque tudo que a gente sabe hoje, por exemplo, se eu sei, igual o exemplo na aula passada, se eu sei que uma maçã ela cai devido à gravidade, é por causa do termo da lei da gravidade que outra pessoa descobriu. Aí tudo que a gente sabe já é com base de alguém, entendeu? A gente já soube de algum lugar. Como é que a gente faz isso? Tudo que a gente sabe já foi alguém que pensou. Como é que a gente faz? Você está entendendo o que eu quero dizer? Tô entendendo. Simples. Quando você citar a lei da gravidade, você vai citar, segundo Newton, a lei da gravidade, ela consiste em uma força presente no núcleo da Terra, nem sei se é isso, eu acho que é isso, uma força que tem por propriedade atrair os corpos para o centro
para o eixo central. Eu acho que é isso a lei da gravidade. E aí, olha só, segundo Isaac Newton, você está entendendo? Diga, pode falar. Sim. Não, a minha questão é que se a gente for referenciar tudo que a gente fala, se não for uma pesquisa própria, que você foi lá e fez, tudo já foi alguém que pensou, entendeu? Tanto é que eu estava tentando fazer um artigo, eu quase fiquei doido, porque era um assunto que eu não dominava, e tudo que eu sabia foi através dos outros artigos que eu li. Sim. Aí, meu Deus do céu, será que eu estou comentando lógico? Sim. Quando é que nós vamos ter liberdade? Gente, eu não tenho, por exemplo, eu já tenho hoje. Muita referência. Sim. Eu, como doutora, hoje, eu já tenho uma certa autonomia para escrever com as minhas próprias ideias e apresento, porque eu apresentei uma tese. Por exemplo, a tese, ela é uma ideia original, inédita, que ninguém escreveu. Por exemplo, o meu tema de doutorado, o que eu apresentei como tese, é minha tese, é a tese da doutora Priscila Belardi. Ninguém escreveu sobre isso, mas olha o nível que eu cheguei, no doutorado, para eu poder começar a pensar em autonomia acadêmica, tá? Após isso, eu já serei uma professora livre docente, onde tudo que eu escrever é a minha ideia, é a minha concepção, tá? Vocês que estão iniciando, realmente vocês não têm autonomia para escrever com as próprias ideias. Tudo tem que ser referenciado, gente. Tudo tem que ser referenciado. Segundo fulano de tal, segundo triclano de tal, segundo fulano que pesquisou não sei onde, segundo Beltrano que pesquisou não sei... Tudo tem que ser referenciado. Se tu não referencias, você comete plágio. Bom dia. Bom dia. Ei, professor. O Jefferson está escrito, Thalita. Só um instantinho, tá? Diga. Eu entendi o que a colega quis formar essa questão aí. E você falou, né? Você já tem uma bagagem para ter suas próprias ideias, né? Uhum. Esse caso que ela falou aí, e, na verdade, a questão do plágio, ela está voltada a você expressar as ideias ou criar as palavras. Sim. Sem deixar de dar o crédito ao autor original. Sem deixar de dar o crédito, exatamente. Tem que dar o crédito. Uhum. E também, assim, como eu estou pagando essa disciplina, né? Pelo que a gente já tem acompanhado, é importante também que a gente evite de a gente citar autores que já estão citando outros autores. Sim. Porque é uma questão que não é legal, porque assim, você citar um autor que ele escolheu um texto das próprias palavras dele, beleza, mas assim, você cita um autor que já está citando um outro, assim, não é que não tenha fundamentação, mas não é muito legal, né? Sim, é o famoso APUD, né? É a citação da citação, é o APUD. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Jefferson, lá no próximo tópico da nossa disciplina. Mas me lembra, se eu não falar, mas eu vou falar porque está lá no slide, não se preocupe. Mas essa questão, gente, de citar a ideia de outras pessoas é também um tipo de cultura e prática que a gente que nós devemos estar evitando. Por exemplo, o autor desse livro, que foi aquele primeiro livro que eu enviei para vocês, o nome dele é Gilson Volpato. Tudo que ele escreveu aqui, gente, o Volpato, ele já é um livre docente, tá? Ele já é um livre docente. Tudo que ele escrever, ele não precisa fazer referência, porque ele já é uma autoridade dentro do que ele pesquisa. Se vocês pegarem o livro dele, como eu estou pegando agora, ele não faz referências a autores. Peguem o primeiro capítulo que eu enviei para vocês, vocês vão ver que ele não cita autores, tá? Como sendo protocolo, aqui nesse primeiro capítulo. Em alguns outros capítulos ele cita alguns autores, mas o grande responsável pela escrita é o Volpato, tá?
Por quê? Porque ele já atingiu um grau onde ele tem essa autonomia para falar, tá? Mas o plágio acadêmico, gente, ele também é um problema jurídico. O plágio é um problema jurídico. Por quê? Porque o plágio jurídico, tá? Ele vai encontrar uma outra questão, que é a lei dos direitos autorais que existe no Brasil. Aqui, ó, onde eu estou destacando em verde, tá vendo? Por exemplo, a minha tese de doutorado, eu tenho os direitos autorais sobre a minha tese de doutorado, porque é a minha tese de doutorado, tá? É a minha tese. E aí todo mundo que se apropriar da minha tese e escrever o que eu escrevi lá, tá cometendo plágio. E aí juridicamente eu posso o quê? O que eu posso fazer com essa pessoa que pegou a minha tese? Eu posso processar esta pessoa, exatamente, tá? Olha só, a Constituição Federal caracteriza os direitos autorais como direitos fundamentais, estando disposto no artigo 5º, nos seguintes incisos e alíneas: aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, né? Então, ninguém pode pegar uma ideia de outra pessoa e simplesmente dizer que é sua. Isso é plágio. Isso é ferir a lei dos direitos autorais. Diga. Eu estava aqui pensando na pergunta da Adelane. Nas aulas anteriores, a senhora falou que o nosso trabalho de conclusão de curso tem que ser 80% produção nossa e 20% citada. E o que ela quer dizer é que a dificuldade é produzir, principalmente se você for fazer uma produção bibliográfica. Então, a dificuldade é você escrever, você produzir sobre aquilo, sendo que já tem várias, inúmeras, milhares de pesquisas feitas sobre aquele mesmo assunto. Então, a dificuldade é produzir, você escrever os 80% do trabalho e os 20% de citação. Eu acho que ela tem que dizer que essa que é a dificuldade. Daiane, a escrita acadêmica, eu acho que a Regina deve ter falado isso para vocês, tá? A escrita acadêmica, ela é fruto de treino. Ela é fruto de treino e ela é fruto de quê? De leitura. E ela é fruto de quê? De exercício. E ela é fruto de seguimento de regra. Vamos pegar, Daiane, vamos imaginar, Daiane, que você queira falar sobre esse mesmo tema aqui, tá? Que nós estamos falando nesse artigo. Vamos imaginar que você, Daiane, quer falar sobre o plágio acadêmico, tá? Sobre o plágio acadêmico. Você vai ter que ter uma introdução no seu trabalho. Nessa introdução você vai apresentar a sua problemática, mas você tem a liberdade, Daiane, de escrever exatamente como ele está escrevendo aqui. Por exemplo, esses dois autores, eles não são livre-docentes. Olha, aluno de graduação de Direito, que está sendo orientado por uma doutora em Direito, professora da faculdade, acho que da PUC do Rio Grande do Sul, tá? Então, eles começam a desenvolver a ideia. Vocês estão vendo que nesse primeiro parágrafo aqui, nesse primeiro período, na verdade, eles não estão citando segundo fulano de tal ou nem terceiro fulano de tal. Vocês estão vendo aqui? Sim. Olha só, introdução. Em alguns casos de plágio envolvendo pessoas públicas, tem sido noticiado recentemente pela imprensa. Isso aqui é uma ideia que você está introduzindo. Você tem a liberdade de fazer isso. Mas se você pegar, você pode escrever isso em outras palavras, tá? Em outras palavras, obedecendo essa mesma lógica, essa mesma racional. Mas você não pode escrever exatamente como os autores escreveram aqui. Você não pode fazer isso. Se você pegar esse parágrafo aqui, que começa bem aqui e termina aqui, e colocar lá no seu trabalho, isso é plágio, tá? Agora, se você fizer assim, ó, segundo Pita
e Vidal alguns casos de plágio envolvendo pessoas jurídicas, pessoas públicas, têm sido noticiado recentemente pela imprensa. Se você pega isso e referencia com os autores, com o ano, tudo direitinho, isso não é um plágio acadêmico. Agora, você não vai pegar o trabalho deles todinho, tá lá, vou copiar, pronto, vou pegar tudo que eles disseram e vou colocar lá, segundo fulano de tal. Não, você não vai fazer isso. Você vai ter bom senso para saber conduzir a sua escrita acadêmica, tá? Por isso que é importante a escrita acadêmica, gente, porque vocês vão aprender a manusear, a ter ideias para conduzir a sua escrita, e isso é treino. Eu entendo a angústia de vocês, porque vocês estão começando a... Tem gente que chega lá no mestrado ainda tem dificuldade para entender isso, tá? Tem gente que tem dificuldade para escrever de forma mais autônoma lá no doutorado. No doutorado isso não deve acontecer, tá? No doutorado a gente já tem que ter, assim, uma autonomia, já tem que ter uma expertise maior, mas acontece ainda. Então, imagino vocês que estão iniciando ainda na vida acadêmica. Então, não se angustie com isso, porque os orientadores de vocês, nós, orientadores, nós temos obrigação de ensinar isso para vocês. Nós temos obrigação, é o nosso papel ensinar vocês a fazer isso. E isso é aos poucos, isso é treino, tá? Quem foi que me chamou? Wesley. Eu, professora, Diga. eu tenho uma dúvida. Diga. A senhora passou aí, falou que se a gente pegar uma parte e falar com nossas palavras, não seria prático, espero estar certo. Mas se, por exemplo, eu faço um texto e aí pego alguma coisa do texto, formo do meu pensamento, do jeito que eu entendi e coloco, e essa pessoa do texto lê e acha que está parecido com o dele, ele pode me denunciar por plágio? Se você pegar as palavras dele, ele pode. Mas se tu transforma a ideia dele, se você transforma, né, o que ele pegou, o coração da ideia dele, e reescreve isso, tá? E de alguma maneira você faz uma referência ao autor original, você tá super bem resguardado, né? Vamos pegar de novo aqui o texto. Então, mesmo se eu fazer de outra forma, eu sempre tenho que colocar a referência dele. Não necessariamente, mas se você pegar, por exemplo, alguns casos de plágio envolvendo pessoas públicas têm sido noticiados recentemente pela imprensa. Imagina que a Fernanda, ela continua escrevendo isso e ela quer iniciar o trabalho dela com essa mesma ideia aqui, tá? Como que ela poderia reescrever essa ideia, né? Como é que ela poderia pegar essa ideia? Eu achei legal aqui como eles iniciaram essa ideia. Eu quero fazer igual, mas eu não vou fazer o mesmo. Eu vou seguir essa lógica. Vocês têm que entender que todo trabalho acadêmico, ele parte do geral para o específico, tá? Então, olha só, alguns casos de plágio envolvendo pessoas públicas têm sido noticiados recentemente pela imprensa. Como que tu pegas essa ideia e reescreve de uma outra forma, sem parecer que tu estás pegando, né, a ideia aqui do Pita e da Vidal, da Pita e da Vidal, e da Vidal. Como é que você vai fazer isso, né? Isso aí, você tem que ter cuidado, você tem que ter critérios para escrever. E isso, o seu orientador, ele vai estar ali para que você possa não cometer essas gafes, não cometer esses deslizes, tá? Quando chega um trabalho pra gente, a gente pega o que vocês escrevem e joga no programa, e lá no programa a gente vai rastrear o que é que já foi publicado sobre isso. O que é que já, às vezes aparece ipsilítere o que o cara escreveu, o aluno vai lá e copia das mesmas palavras, não troca nem a vírgula. Isso é um problema muito grande. Professora, aí eu mudo aí constantemente casos de plágios, vem ganhando destaque na mídia. Sim. Eu tenho que colocar ainda a referência? Não, nesse caso não. Nesse caso não.
Não. Você tem a liberdade de pensar, de ler esse texto e transformar, através das suas palavras, a ideia central que os autores estão apresentando. Mas não pode copiar igual. Se copiar é plágio. Professora, bom dia. Bom dia. É Cara. Oi, Cara. Eu tenho uma questão aqui que você falou sobre quando vocês recebem o trabalho, vocês jogam um programa para poder identificar, né, essas situações de plágio. Aí eu fico me perguntando, já aconteceu ou pode acontecer de repente da pessoa, eu vou supor que seja um parágrafo. Ela escreveu aquilo com as suas próprias palavras, ela produziu através do estudo dela, do conhecimento dela. E de repente aquilo foi a autoria dela mesma. A pessoa escreveu, de repente quando é jogado no programa, pode acontecer de ter outros textos iguais assim, não que não seja plágio, não tenha sido plágio. Eu vou supor, eu escrevi o meu texto lá no artigo, tem um parágrafo assim, mínimo, que eu escrevi da minha própria ideia, mas quando você jogou lá no programa, eu consegui identificar como um plágio, mas não, que eu fiz assim, coincidências, eu quero dizer, uma coincidência gigantesca de ter um parágrafo com palavras e tudo, igualmente de outros trabalhos. Isso já aconteceu ou pode acontecer. Probabilidade. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável um programa ele conseguir identificar a ideia, né? O que eu tenho visto é eles conseguirem pegar ipsiliter as palavras que o aluno pega e copia do trabalho que já está publicado na internet, que já foi publicado nacionalmente e internacionalmente, e transpõe para o seu trabalho. Isso eu já vi. Agora, a ideia é muito pouco provável que isso aconteça, entendeu? É muito pouco provável. Ok, entendi. Professora, Diga. em relação a tudo isso aí que a senhora está falando, explicando para nós, assim, desses detalhes de plágio, eu estava pesquisando e entra entre os tipos de plágio, né? Que é o plágio conceitual, o integral, né? E também, eu lendo aqui a apostila, fazendo algumas pesquisas também, que com o avanço das tecnologias, essa problemática plágio, ela se intensificou, ou seja, aumentou. Aí fica até mais difícil para os professores, os orientadores, identificar o que é plágio e o que não é. Essa problemática, ela só está se intensificando no meio acadêmico, não é isso? Sim, exatamente. Nós, na verdade, assim, nós temos esse papel de verificar, gente. Eu vou falar assim muito claramente com vocês, muito claramente. Todos nós, professores, quando estamos na universidade, nós sabemos quem são os nossos alunos. Nós sabemos como é o estilo do nosso aluno. Porque a gente acompanha vocês, gente, desde o primeiro dia que vocês entram na universidade até o final. Nós já conhecemos o perfil, nós já conhecemos como é que esse aluno ele vai se desenvolvendo dentro da universidade, como é que ele vai avançando ou não, como que ele tem muita dificuldade ou não. Imagina que o fulano de tal entra na universidade com muito problemas em termos de escrita acadêmica, em termos de português, por exemplo, de ortografia. E aí nós vamos acompanhando esse aluno ao longo dos 4 anos. E a gente percebe que ele vai passando de ano, ele vai avançando, mas a escrita dele acadêmica não consegue acompanhar, tá? Aí chega o dia dele apresentar o TCC, dele entregar o TCC, aí o orientador dele vai lá acompanhando com toda dificuldade, consegue chegar num trabalho. Aí o orientador vai pegar aquele trabalho e vai dizer assim: nossa, esse trabalho foi escrito mesmo pelo fulano? Tá tão bem escrito, não tem um erro de português, as ideias elas estão tão concatenadas, isso vai chamar a atenção. Isso chama a atenção, isso chama a nossa atenção. E aí o que vai fazer com que nós façamos essa busca, essa desconfiança, gente?
Nós, apesar de alguns alunos acharem que nós não acompanhamos, nós acompanhamos. Eu sei, por exemplo, qual é o estilo da escrita da Karen. Eu já acompanho a Karen desde o primeiro ano dela. Eu sei o estilo de escrita do Francisco. Eu sei, tá? Eu sei de todo mundo aqui. E daí, eu posso prever se esse aluno ele vai ter uma dificuldade ou não vai ter essa dificuldade. E aí o cara me chega com um TCC excelente lá no final. Ele pegou porrada o curso todinho, tirando regular, passando arrastado, com muita dificuldade de falar em público. Aí me apresenta um TCC excelente. Eu não vou ficar desconfiada? Me digam aí. Vou ou não vou? Se vocês estivessem no meu lugar, vocês não iriam ficar desconfiados também? É estranho, ninguém vira escritor da noite para o dia. É um processo, gente. É um processo. E aí a gente precisa estar atento quanto a isso. É por isso que esses dois textos, eles são importantes de se discutir, porque a gente vai falar de ética, a gente vai falar de moral e a gente vai falar de um problema da falta de ética, que é o plágio. O plágio é um problema de ética acadêmica. O plágio é um problema de moral, tá? O plágio é um problema acadêmico, jurídico, que ele é resultado da falta de ética das pessoas. Um problema sério, né, professor? Muito sério. Imagina eu... Que no Brasil é considerado um crime, né? Sim. Pela Lei 9.610 de 1998. Exatamente. E o Brasil... por exemplo, ele vai citar... Em outros países não é não, né? Oi? Em outros países não é não, né? Ele não é encarado como um crime não, mas existe uma conduta lá no Conselho de Ética que procura punir de outras formas, né? Sim. O plágio é considerado um crime no Brasil, só que em outros países não. Em alguns países não, mas as leis, elas são bem rigorosas, com outras punições, né? Por exemplo, o plágio no âmbito institucional. Ele está falando, por exemplo, ele começa a falar que o país mais severo com relação ao controle do plágio são os Estados Unidos. Estão acompanhando aqui, ó? O país mais severo em relação a cópias são os Estados Unidos. As formas de se detectar o plágio e as punições variam de acordo com o professor e a faculdade. Tem professor que vai chamar o aluno para conversar, que vai chamar o aluno para esclarecer o que aconteceu. Por que, meu filho, você fez isso, né? Tantos mecanismos, tantos meios. Tem professor que vai agir assim, mas tem professor que vai, ó, pá, isso na hora da defesa. Às vezes o orientador fica tão pé da vida, com a cara de pau do aluno, que deixa o cara ir para a defesa, sabendo que a banca vai chamar a atenção dele publicamente. Eu já vi isso. Eu já vi acontecer. Ninguém me contou, eu já vi, tá? Só uma perguntinha aqui de caráter pessoal. A senhora seria a primeira opção ou a segunda? Sabia que vocês iam me perguntar isso? Olha, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu muito. Já aconteceu sim de eu detectar o plágio e chamar para conversar, dar uma chance, tá? E aí a pessoa teve que voltar a estaca zero com o seu trabalho, e aí ela conseguiu superar essa deficiência de ética, essa deficiência ética. Ela conseguiu superar, e aí eu autorizei ir para a banca. Eu não sou tão mal, eu sou rigorosa, mas eu não sou má. Mas isso também não. Mas esse caso de plágio, se chegar até no final, que o aluno
apresentar, isso também não fica ruim para o orientador? Fica, com certeza. E é perguntar. Com certeza que fica. Por isso que eu não dou minha cara a tapa. Eu posso estar morta de raiva, né? Mas eu não faço isso porque é o meu nome que vai estar ali. É o meu nome. Professora, sobre a pergunta da colega, não vi que sobre a contribuição da colega, não ficou o nome, nesse texto que a gente leu também fala, um pouquinho mais lá no final, né? Fala sobre isso, justamente dessa relação Aqui, ó. Do orientador e orientando na construção do trabalho, desde a criação da ideia até a conclusão, justamente por isso, né? Exato. Quando o orientador e orientando, ele não tem essa comunicação, ele trabalha, é feito dessa forma. Pode acontecer sim, agora também tem esses casos, né? Sim, olha aqui. Ele tá ajudando, no processo, mas orientando, ele é preguiçoso, ele não quer. Aí eu acho que é quando o professor vai lá e não. Você acha que tem que ser comigo, porque a gente está trabalhando, está fazendo do jeito certo, mas muitas vezes não quer, né? Sim. Tem que ir pelo lado mais fácil. Sim, exatamente. Bem aqui, ó. O professor orientador deve acompanhar todo o processo de elaboração do trabalho científico do aluno, desde o nascimento da ideia, a definição do tema, o desenvolvimento e a finalização do trabalho, pessoal. Vocês estão vendo aqui? É nosso papel fazer isso. Nós temos esse compromisso de acompanhar, né, os alunos. Como é que vocês vão desenvolver isso? Então, por exemplo, lá na aula passada eu já pedi para vocês pensarem no tema, não foi? Eu já iniciei esse processo. É o passo a passo. Nós estamos agora discutindo uma temática para que, se vocês ensaiarem pensar em fraude acadêmica, vocês já saberem o que é que vocês vão enfrentar ou o que vocês podem enfrentar lá na frente. Tá? É uma questão assim de muito compromisso, tanto do professor quanto dos alunos. É uma via de mão dupla isso aí. Então, o plágio como objeto da função pedagógica do professor orientador. Nós temos que falar para vocês sobre isso. Tá? E daí... Professora. Oi. Professora. Diga. Infelizmente eu conheço algumas pessoas que hoje têm um diploma, que trabalham na área da educação, e o TCC ela pagou para outras pessoas pagarem. Fazer. Né? Isso aí é plágio, né, também? Sim, com certeza. Como é que alguém defende um TCC que ela não fez, professora? Ela... propriedade para defender uma coisa que ela não fez? Ah, minha filha, tem muito, olha. Infelizmente, é mais comum do que tu pensas. Ô, professor, Diga. tem muitos, eu também não conheço muitos que fizeram assim, compraram. Sim, eu sei disso. É uma questão, é um problema sério. É por isso que nós estamos aqui discutindo isso, falando de ética e falando de moral, para que nós possamos evitar esse tipo de problema, né? Eu vejo assim, professora, eu acho, Diga. no meu ver, eu não teria tal descaramento, porque primeiro que vem o medo de chegar lá na frente e eu começar a explicar uma coisa que realmente não está no meu TCC e logo de cara a banca perceber, né? Vergonha pra mim, no caso, né? E outra, sei lá, é a hora que você tem que expressar todo o seu conhecimento ali, todo o conhecimento adquirido durante a disciplina. Sim. Então, como você vai ser um bom profissional se você já começa errado, né? Sim. Comprando o seu TCC, que ali é fundamental para julgar o que você aprendeu, né? Então, para mim, eu não me vejo fazendo isso, não. Eu não me vejo Sim. Mas acontece que, olha, isso é como eu falei no início, é um processo. É um processo que vocês estão começando a aprender sobre isso agora, tá? Vocês não podem chegar lá no final desse curso, quando já forem quase pedagogos, ou se tornarem pedagogos, e não saberem, ou não terem ouvido falar disso aqui, ou não seguirem esses preceitos éticos, né? Porque isso vocês irão ensinar para as próximas gerações, gente.
A ética não é uma questão acadêmica, é uma questão de vida, né? A ética não é uma questão, eu vou fazer um trabalho para passar, é uma questão de vida, tá? Oi. Pois é verdade. Isso que a Maria falou, né? É como que eu vou me tornar um bom profissional se eu já vou começar fazendo isso copiando, né? Exatamente. Isso fazer uma coisa que, igual a gente está falando, né, sobre a questão de ética e moral. O texto também fala alguma coisa sobre a questão de como o orientador, como o professor, ele vai tratar sobre isso com orientando, né? A gente pensa na educação desde a base, porque desde a base da nossa educação, na escola, os professores, eles já trabalham a moral e a ética, né? Eles já trabalham o nosso caráter, a gente já aprende isso na escola. Então, quando chega lá no ensino superior e o professor se depara por isso, é uma situação preocupante, né? De vocês vão ter não só orientar a gente quanto as questões técnicas, olha, isso é errado, isso é errado, mas como a questão moral mesmo, né? Da pessoa ter que ir num ponto assim um pouco bem mais fundo para pessoas que já são adultas, né? Para pessoas que já têm ali uma visão de vida. Então é tudo muito amplo, né? Mas é isso que a Claudirene está falando aqui, né? Isso é uma questão que deve ser ensinada desde a base, né? Como que você está lá no ensino fundamental, lá na educação infantil, Sim, educação infantil, trabalhar a ética, trabalhar a moral, no ensino fundamental isso, no ensino médio trabalhar como referenciar, né? Eu acompanho aqui a educação do meu filho e eu vejo que isso não é cobrado, né, nas escolas, mas é uma coisa que tu tens que ir trabalhando, né? Tu tens que ir trabalhando essa questão desde sempre, para quando chegar no ensino superior, isso ser menos problemático do que é hoje, né? Onde nós vemos esse problema muito mais, de modo muito mais acentuado. Eu vou finalizar o vídeo aqui para eu poder postar e a gente vai continuar aqui no chat, tá, gente?